Jesus nunca fundou uma igreja. Nunca pediu que construíssemos igrejas suntuosas em seu nome. Nunca criou uma hierarquia de líderes religiosos, clérigos e autoridades eclesiásticas. Nunca disse que precisaríamos de intermediários para falar com o divino. Então, por que existe uma religião de 2 bilhões de pessoas, construída sobre dogmas que ele nunca ensinou? Rudolf Steiner passou sua vida investigando essa pergunta, e o que ele descobriu nos registros akáshicos, a memória cósmica onde toda a história está gravada, é tão perturbador que explica por que suas ideias foram perseguidas, ridicularizadas e sistematicamente suprimidas. Existem 5 verdades fundamentais que Jesus realmente transmitiu, que foram deliberadamente removidas, distorcidas ou invertidas pela igreja institucional. 5 verdades que, se fossem conhecidas, destruiriam completamente a estrutura de poder religiosa, que controla bilhões de almas há 2000 anos. Mas, antes de te revelar esses 5 ensinamentos censurados, preciso que você entenda como isso aconteceu. Como verdades espirituais transformadoras foram convertidas em regras opressoras, como autonomia espiritual virou submissão, como força interior virou obediência cega, porque isso não foi acidente, foi um projeto. O ano era 325. O imperador Constantino convocou líderes religiosos de todo o império para a cidade de Niceia. A desculpa oficial era resolver disputas teológicas. A razão real era criar uma religião de Estado que unificasse o império sob uma única crença, facilmente controlável. Pensa no que isso significa. 300 anos depois da morte de Jesus, políticos e religiosos se reuniram para votar sobre o que era verdade, não para descobrir, para decidir, para decretar. Votaram sobre a natureza de Cristo. Votaram sobre quais evangelhos seriam aceitos e quais seriam queimados. Votaram sobre quais crenças seriam permitidas e quais seriam heresia. E a maior vítima dessa votação foi a gnose. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento direto, não crença, não fé cega, conhecimento experiencial do divino. A capacidade de cada ser humano de acessar diretamente as realidades espirituais, sem precisar de intermediários. Os gnósticos, que eram os primeiros cristãos que seguiam os ensinamentos originais de Jesus, foram declarados hereges. Seus textos foram queimados. Seus seguidores foram perseguidos. Sua tradição foi quase completamente destruída. Steiner chamou isso de o assassinato da gnose, porque não foi um erro teológico, foi um crime espiritual deliberado. A igreja nascente percebeu que se as pessoas pudessem acessar o divino diretamente, não precisariam de líderes religiosos. Se pudessem descobrir verdades espirituais por experiência própria, não precisariam de dogmas. Se fossem espiritualmente autônomas, não poderiam ser controladas, e controle era exatamente o que a estrutura de poder queria. Mas aqui está o que torna isso ainda mais grave. Os ensinamentos que foram censurados não eram detalhes secundários. Eram o núcleo da mensagem de Jesus. Eram exatamente as verdades que poderiam transformar completamente sua vida espiritual. Guarda isso, porque vou te revelar cada um dos 5 ensinamentos censurados. E ao final, você vai entender por que esse conhecimento é tão perigoso para estruturas de poder e tão libertador para almas individuais. O primeiro ensinamento censurado: o reino divino está dentro de você. Parece que você já ouviu isso, não é? Está até na Bíblia. Lucas 17, 21.
Mas a forma como a igreja interpretou essa frase a esvaziou completamente de significado. A interpretação oficial é que isso significa que o divino está em todos os lugares, inclusive dentro de você, de forma genérica e abstrata. Uma presença vaga, indefinida, que não muda nada na prática. Mas Steiner revelou o que Jesus realmente queria dizer, que a centelha divina, o mesmo poder criador que chamamos de universo, existe literalmente dentro de cada ser humano, como a essência divina, não como metáfora, como realidade operacional. Jesus não estava dizendo que o divino está vagamente em toda parte. Estava dizendo que você é feito da mesma substância divina, que o poder que criou o universo está disponível dentro de você, que você não precisa procurar o divino lá fora, porque ele já está aqui dentro. Isso é radicalmente diferente da versão diluída que a igreja ensina. Se o reino divino está dentro de você, então você não precisa de um líder religioso para intermediar. Não precisa de uma igreja para acessar. Não precisa de rituais externos para ativar. Você precisa apenas olhar para dentro com consciência e reconhecer o que sempre esteve lá. Jesus ensinou métodos para esse reconhecimento, técnicas de interiorização que os gnósticos praticavam e que foram posteriormente preservadas em tradições esotéricas, os exicastas ortodoxos, os sufis islâmicos, os místicos cristãos marginalizados. Mas a igreja oficial suprimiu tudo isso, substituiu o autoconhecimento por confissão a líderes religiosos, substituiu experiência direta por crença em dogmas, substituiu o poder interior por submissão a hierarquias. O segundo ensinamento censurado: a reencarnação é real. Isso pode te chocar se você foi criado na tradição cristã ocidental. Mas a evidência histórica é esmagadora. Os primeiros cristãos acreditavam em reencarnação. Orígenes, um dos maiores teólogos dos primeiros séculos, ensinava explicitamente a preexistência das almas e múltiplas vidas. Clemente de Alexandria também, até Agostinho, antes de se tornar o teólogo oficial da igreja, flertava com ideias reencarnacionistas. Mas, no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, mais de 200 anos depois de Niceia, a Igreja oficialmente declarou a doutrina da preexistência das almas como heresia, e junto com ela, qualquer forma de reencarnação. Por quê? Pensa nas implicações. Se você tem múltiplas vidas para evoluir espiritualmente, a urgência do controle religioso diminui. Se suas ações criam karma, que se desenrola ao longo de encarnações, você não precisa de um líder religioso para perdoar seus pecados. Se a evolução da alma é um processo gradual, que acontece vida após vida, a Igreja perde o poder de determinar seu destino eterno. A doutrina de uma única vida seguida de céu ou inferno eterno é uma ferramenta de controle perfeita. Cria urgência, cria medo, cria dependência, cria a necessidade desesperada de salvação, que só a Igreja pode oferecer. Mas Steiner, investigando os registros akáshicos, confirmou o que os gnósticos sabiam: a reencarnação é um fato espiritual. As almas encarnam múltiplas vezes, cada vida oferecendo oportunidades de aprendizado e evolução. O karma não é punição, mas consequência natural de ações que buscam equilíbrio. E Jesus sabia disso. Quando perguntado sobre João Batista, ele disse que era Elias retornado. Quando os discípulos perguntaram sobre um homem cego de nascença, se o pecado era dele ou dos pais, a própria pergunta assumia a possibilidade de pecados anteriores ao nascimento. Mas tudo isso foi convenientemente ignorado.
ou reinterpretado para esconder a verdade. O terceiro ensinamento censurado: você tem a mesma natureza divina que Jesus. Esta é, talvez, a verdade mais perigosa de todas, tão perigosa que pronunciá-la em certas épocas era motivo de execução. A Igreja ensina que Jesus era único, o único Filho do Divino, uma exceção irrepetível. Você pode adorá-lo, mas nunca ser como ele. Pode seguir seus mandamentos, mas nunca alcançar sua natureza. Mas o que Jesus realmente ensinou? As obras que eu faço, vocês farão também, e maiores ainda. Eu e a força criadora somos um. Não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses. Rudolf Steiner revelou que Jesus não estava se proclamando uma exceção, mas um exemplo. Não estava dizendo, eu sou especial e vocês não. Estava dizendo, olha o que é possível para um ser humano, que desperta sua natureza divina. A diferença entre Jesus e nós não é de tipo, mas de grau. Ele desenvolveu completamente o que em nós está latente. Manifestou plenamente o que em nós está adormecido. E a missão dele era exatamente essa: mostrar o caminho, para que outros pudessem seguir. Mas isso é inaceitável para uma estrutura de poder religioso. Se você pode se tornar como Jesus, não precisa adorá-lo de fora. Se tem a mesma natureza divina, não precisa de intermediários. Se pode fazer as mesmas obras, e maiores ainda. Não é inferior a nenhuma hierarquia religiosa. Então a Igreja criou um abismo intransponível entre Jesus e a humanidade. Transformou o exemplo em exceção. Converteu o caminho em adoração. Substituiu transformação por veneração. O quarto ensinamento censurado: existem métodos para o desenvolvimento espiritual. Jesus não apenas ensinou verdades abstratas. Ele transmitiu práticas específicas para despertar a consciência espiritual. Técnicas que os discípulos mais próximos conheciam e que foram passadas em tradições esotéricas, que a Igreja tentou destruir. Os evangelhos canônicos preservam fragmentos, vigílias noturnas, jejuns, orações em solitude, retiros no deserto. Mas a tradição completa, os métodos sistemáticos de desenvolvimento espiritual, foram deliberadamente removidos. Os gnósticos praticavam meditações específicas, visualizações, exercícios de concentração, técnicas para silenciar o corpo astral e fortalecer a essência divina. Métodos para desenvolver a clarividência consciente. Tudo isso foi declarado heresia, porque a Igreja não queria métodos que funcionassem. Queria rituais que criassem dependência. Não queria fiéis que pudessem verificar verdades espirituais por si mesmos. Queria crentes que aceitassem regras opressoras, sem questionar. Rudolf Steiner recuperou muitas dessas práticas em sua obra. Os 6 exercícios básicos. A revisão do dia em ordem inversa. A meditação sobre sementes de pensamento. A observação do pensamento. Técnicas que qualquer pessoa pode praticar e que produzem resultados verificáveis. Mas a Igreja oficial nunca ensinou nada disso. Substituiu desenvolvimento espiritual por participação em rituais. Substituiu transformação interior por cumprimento de obrigações externas. Substituiu crescimento da consciência por obediência a autoridades. O quinto ensinamento censurado: a segunda vinda de Jesus é interior e etérica. A Igreja ensina que Jesus vai voltar fisicamente no final dos tempos, descendo do céu em glória, para julgar vivos e mortos.
Uma expectativa que mantém os fiéis esperando passivamente por salvação externa há 2000 anos. Mas Rudolf Steiner revelou algo completamente diferente. A segunda vinda já começou, mas não é física, é etérica. Está acontecendo no plano do corpo vital da Terra, acessível a qualquer pessoa que desenvolva a percepção espiritual adequada. Desde o início do século XX, disse Rudolf Steiner, um número crescente de pessoas começaria a ter experiências diretas do Cristo cósmico, não através de visões físicas, mas através de percepção etérica expandida, não como evento único e dramático, mas como processo gradual de despertar coletivo. Isso muda completamente a natureza da expectativa cristã. Em vez de esperar passivamente um salvador externo, você é chamado a desenvolver a percepção que permite reconhecer a presença crística já disponível. Em vez de aguardar o fim dos tempos, você é convocado a despertar agora, nesta vida, neste momento. Mas essa verdade tornaria a igreja obsoleta. Se Jesus já está disponível no plano etérico para qualquer pessoa que busca conscientemente, qual o papel de intermediários religiosos? Se a segunda vinda é um processo interior de desenvolvimento espiritual, para que servem instituições que prometem salvação futura? Então a igreja manteve a narrativa do evento externo futuro, manteve os fiéis esperando, manteve a submissão, manteve o controle. E há algo mais que preciso te revelar antes de prosseguir. Algo que conecta todos esses 5 ensinamentos e explica por que foram tão perigosos. Os evangelhos que você conhece são apenas uma fração do que existia. Mateus, Marcos, Lucas e João foram os 4 escolhidos, mas havia dezenas de outros. O Evangelho de Tomé, com 114 ditos de Jesus, muitos completamente diferentes da versão oficial. O Evangelho de Maria Madalena, que a revela como a discípula mais avançada, não a prostituta arrependida que a igreja inventou. O Evangelho de Filipe, com ensinamentos sobre a união mística, que a igreja considerou escandalosos, todos queimados, todos declarados heréticos, todos desaparecidos por quase 2000 anos, até 1945, quando camponeses egípcios descobriram, por acidente, uma jarra de cerâmica enterrada perto de Nag Hammadi, dentro, textos gnósticos preservados desde o 4º século, escondidos por monges que sabiam que a igreja os destruiria. E sabe o que esses textos revelam? Exatamente os 5 ensinamentos que acabei de te contar. O reino interior. Jesus, no Evangelho de Tomé, se seus líderes dizem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros chegarão lá antes de vocês. Se dizem, está no mar, os peixes chegarão primeiro, mas o reino está dentro e fora de vocês. A natureza divina compartilhada. Jesus no Evangelho de Filipe. Não mais cristãos, mas Cristos. A necessidade de métodos. O Evangelho de Tomé começa dizendo, quem descobrir o significado destes ditos não provará a morte. Não era questão de fé, era questão de prática, de descoberta, de transformação. A igreja destruiu tudo isso. Mas Rudolf Steiner já havia revelado o mesmo conteúdo décadas antes de Nag Hammadi ser descoberto. Através de sua investigação dos registros acáshicos, quando os textos gnósticos vieram à luz, confirmaram ponto por ponto o que ele havia dito. Isso não é coincidência. É prova de que a verdade não pode ser completamente destruída. Ela encontra caminhos de retornar. E aqui está o que torna tudo isso relevante para você, hoje, agora,
Você está vivendo num momento sem precedentes. Pela primeira vez em 2000 anos, os textos gnósticos estão disponíveis. Os ensinamentos de Rudolf Steiner estão acessíveis. A tradição que tentaram esconder está ressurgindo com força total. Mas também estamos vivendo o ápice do materialismo e dessa influência sombria, dessa desconexão espiritual. As forças que sempre quiseram manter a humanidade adormecida, hoje estão mais sofisticadas do que nunca, com as distrações digitais nos afastando da nossa essência. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Uma luta entre despertar para a realidade espiritual e adormecer ainda mais profundamente. Entre resgatar nossa herança ancestral e perdê-la para sempre em um mundo dominado por máquinas e algoritmos. E você está no centro dessa corrida. Cada alma que desperta faz a diferença. Cada pessoa que resgata os ensinamentos que foram censurados adiciona uma luz poderosa ao campo coletivo. Cada praticante que transforma o conhecimento em experiência real enfraquece as estruturas de controle que nos aprisionam. Agora você conhece as 5 verdades fundamentais que foram suprimidas, mas o conhecimento por si só, sem a transformação interior, é apenas um passatempo intelectual. A grande questão é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque Rudolf Steiner não revelou esses ensinamentos libertadores apenas para informar. Ele revelou para transformar. Cada uma dessas verdades tem implicações práticas para a sua jornada espiritual agora. Se o reino divino está dentro de você, então sua prática espiritual deve ser de interiorização, não de busca externa, meditação profunda, e não apenas orações direcionadas para fora, silêncio interior, e não apenas rituais vazios. Se a reencarnação é uma realidade, então suas escolhas atuais têm consequências que se estendem muito além desta vida. Cada padrão que você cria, cada hábito que você cultiva, cada relacionamento que você estabelece, faz parte de uma jornada muito maior. Isso muda completamente a forma como você vê as dificuldades. Elas não são punições. São oportunidades de aprendizado kármico, de evolução da alma. Se você tem a mesma natureza divina que Jesus, então seu potencial é ilimitado. Não porque você seja especial, mas porque todo ser humano é. A centelha divina dentro de você não é inferior àquela que estava em Jesus. Está apenas mais adormecida, mais esquecida, mais coberta por camadas de condicionamento, por crenças limitantes. Se existem métodos comprovados para o desenvolvimento espiritual, então você tem trabalho a fazer. Não basta acreditar, não basta esperar. É preciso praticar sistematicamente, dia após dia, os exercícios que fortalecem a essência divina e purificam seus aspectos inferiores. Se a segunda vinda é interior e etérica, então você não está esperando algo que vai acontecer. Você está perdendo algo que já está acontecendo. O Cristo cósmico está disponível agora, no campo etérico da Terra, para qualquer consciência que se eleve ao encontro dele. E é exatamente aqui que entra o método de Rudolf Steiner para acessar os ensinamentos originais de Jesus. Não através de livros, não através de tradições, mas através da mesma fonte que os gnósticos usavam. Experiência direta das realidades espirituais. Rudolf Steiner desenvolveu o que chamou de ciência espiritual, uma abordagem sistemática para desenvolver órgãos de percepção que permitem verificar as verdades espirituais por experiência própria. Não fé cega, conhecimento verificável. E o primeiro passo é algo que parece simples,
mas é profundamente transformador. A observação do pensamento. Você se senta em silêncio, fecha os olhos e observa seus pensamentos sem se identificar com eles. No início, parece caos, pensamentos surgindo de todos os lados, arrastando sua atenção para memórias, preocupações e fantasias. Mas conforme você pratica, algo muda. Você começa a perceber que existe algo em você que está observando. Algo que não é os pensamentos. Algo que permanece estável enquanto os pensamentos passam como nuvens. Esse observador é o início da percepção da essência divina. É a primeira pista concreta de que você não é apenas seu corpo, suas emoções, seus pensamentos. É algo mais profundo, mais permanente, mais divino. Os gnósticos praticavam exatamente isso. Chamavam de encontro com a centelha divina. A igreja proibiu essa prática porque ela funciona. Porque quando você encontra o observador interno, você não precisa mais que ninguém te diga quem você é. Você sabe por experiência própria. O segundo exercício é a revisão do dia em ordem inversa. Toda noite, antes de dormir, você revisa seu dia, começando pelo momento presente e voltando até o momento em que acordou. Não na ordem normal, na ordem contrária. Isso quebra o automatismo do pensamento. Força sua consciência a trabalhar de forma diferente. E, o que é mais importante, imita a experiência que a alma tem após a morte, quando revê toda a vida antes de prosseguir para esferas superiores. Os gnósticos e os iniciados dos antigos mistérios praticavam isso diariamente, não como uma mera curiosidade, mas como uma preparação consciente para estados superiores de existência. Rudolf Steiner recomendava começar com 5 minutos de cada exercício. Parece pouco, mas é suficiente para iniciar a transformação. Porque não é a quantidade de tempo que importa, é a qualidade da consciência. 21 dias consecutivos. É o que o corpo etérico precisa para começar a criar novos padrões. Menos que isso. Você está apenas experimentando 21 dias. E você está transformando a própria estrutura energética. 40 dias para a consolidação completa. É o mesmo período que Jesus passou no deserto, que Moisés passou no monte, que aparece repetidamente nas tradições espirituais como o tempo necessário para uma transformação profunda. Rudolf Steiner viu isso acontecer com seus alunos em Dornach, pessoas comuns, sem nenhum dom especial, que através da prática sistemática começavam a ter experiências que a igreja dizia serem impossíveis ou reservadas apenas a santos. Uma mulher de 53 anos, que havia rezado mecanicamente a vida inteira sem nunca sentir nada, descreveu que após 3 semanas de observação do pensamento, sentiu pela primeira vez uma presença real durante sua oração. Não imaginação. Presença. Um comerciante de 60 anos, materialista convicto que veio ao curso por insistência da esposa, relatou que após a prática da revisão do dia, começou a ter sonhos que se revelavam proféticos. Situações de negócios que apareciam nos sonhos e depois aconteciam exatamente assim. Uma professora de 38 anos que sofria de insônia crônica descobriu que a revisão do dia não apenas a ajudava a dormir, mas abria um canal de comunicação com algo que ela só podia descrever como seu anjo guardião. Casos assim se multiplicavam. Não eram exceções. Eram o resultado natural de práticas que deveriam ter sido ensinadas a todos. Mas foram censuradas por 2000 anos. E durante esse processo,
Você vai começar a perceber sinais, sincronicidades que parecem impossíveis, sonhos mais vívidos, mais significativos, às vezes com comunicações claras, uma paz sutil que não depende de circunstâncias externas, intuições que se provam corretas, uma sensibilidade crescente para energias de pessoas e lugares. Esses são os primeiros sinais de que seus órgãos de percepção espiritual estão despertando. Não são provas para outros, são confirmações para você. E conforme você avança na prática, algo extraordinário começa a acontecer. As verdades que Rudolf Steiner revelou sobre os ensinamentos censurados de Jesus deixam de ser mera informação e se tornam uma vivência. Você não apenas acredita que o reino divino está dentro de você, você sente. Você não apenas aceita que tem uma natureza divina, você reconhece. Você não apenas entende intelectualmente a segunda vinda etérica, você começa a perceber a presença crística no campo vital da Terra. Isso é gnose, conhecimento direto, é o que Jesus realmente ensinou. E a Igreja suprimiu por 2000 anos. Agora, preciso te dizer algo importante. Este conhecimento que acabei de te transmitir não está disponível na maioria dos lugares. A antroposofia foi sistematicamente marginalizada. Rudolf Steiner foi retratado como um místico excêntrico. Suas ideias foram descartadas, sem uma investigação séria. E isso não é coincidência. Porque este conhecimento liberta, e sistemas de controle, sejam religiosos, políticos ou econômicos, não querem pessoas livres, querem pessoas dependentes, querem consumidores de espiritualidade, não praticantes de transformação, querem crentes, não conhecedores. Cada vídeo que eu faço sobre Rudolf Steiner e os ensinamentos censurados de Jesus é um ato de resistência espiritual. É trazer à luz verdades que foram deliberadamente escondidas. É oferecer a você ferramentas que deveriam ter sido sua herança desde o nascimento. E se isso ressoou com você, se algo aqui tocou uma verdade que você já sabia, mas tinha esquecido, eu preciso da sua ajuda. O Super Thanks. Aquele botãozinho ali embaixo não é só um botão, é uma declaração. É você dizendo: estas verdades censuradas precisam continuar sendo reveladas. Este conhecimento suprimido precisa chegar a mais pessoas. Esta resistência à censura espiritual merece apoio. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal, está se tornando coguardião de verdades que a Igreja queimou, que impérios perseguiram, que estruturas de poder tentaram apagar. Por 2000 anos, você está votando com sua ação por um mundo onde os ensinamentos reais de Jesus estão disponíveis para todos, não controlados por instituições, onde a gnose, o conhecimento direto do divino, é direito de nascença, não heresia. E mais do que isso, você está fazendo uma escolha, está escolhendo saber, em vez de apenas crer, está escolhendo experiência, em vez de dogma, está escolhendo o que Jesus realmente ensinou, em vez do que a Igreja decidiu que você poderia acreditar. Mas mesmo que você não possa apoiar financeiramente agora, há algo que você pode fazer, que é igualmente poderoso: praticar. Porque conhecimento sem prática é entretenimento intelectual, é sentir-se bem por alguns minutos, ter a sensação de ter aprendido algo importante e depois voltar ao mesmo de sempre. Os gnósticos não eram conhecidos por suas crenças, eram conhecidos por suas práticas, por suas
transformações. É por sua capacidade de verificar verdades espirituais, por experiência direta. E você pode fazer o mesmo. Então aqui está o meu desafio. Escolha uma das 5 verdades fundamentais censuradas e deixe que ela transforme sua vida prática. Nesta semana, se escolher o reino divino interior, pratique 5 minutos diários de observação do pensamento. Encontre o observador interno, reconheça a essência divina. Se escolher a reencarnação, olhe para um padrão difícil em sua vida e pergunte: o que minha alma está tentando aprender com isso? Que karma está sendo trabalhado? Se escolher a natureza divina compartilhada, pare de se ver como uma criatura inferior, mendigando favores de um universo distante. Comece a se ver como uma centelha divina, despertando para sua própria força interior. Se escolher os métodos de desenvolvimento, comece a revisão do dia, em ordem inversa, toda noite antes de dormir, 5 minutos, 21 dias. Se escolher a segunda vinda etérica, pare de esperar salvação externa e comece a desenvolver a percepção, que permite reconhecer a presença crística, já disponível, não todos de uma vez. O que mais ressoou com você? O que tocou mais fundo? E preste atenção ao que acontece nas próximas semanas. Sincronicidades, sonhos, insights aparentemente do nada. Uma paz que não faz sentido nas suas circunstâncias. Pessoas certas aparecendo no momento certo. Portas se abrindo, onde antes só havia paredes. Esses são sinais de que algo está mudando, de que os ensinamentos libertadores estão deixando de ser informação e começando a se tornar experiência. E aqui está o que eu quero que você entenda. Você não está descobrindo verdades novas, está recuperando verdades antigas que foram roubadas de você. Quando a igreja censurou os ensinamentos de Jesus, censurou sua herança espiritual, quando queimou os textos gnósticos, queimou seu manual de transformação, quando declarou heresia o conhecimento direto do divino, declarou crime seu direito de nascença. 2000 anos, bilhões de pessoas, gerações inteiras vivendo versões mutiladas, de verdades que deveriam ser suas, mas a censura falhou. As verdades sobreviveram, em tradições marginais, em textos escondidos, em iniciados que preservaram o conhecimento, esperando o momento certo. E Rudolf Steiner trouxe tudo isso de volta, não através de textos antigos, mas através de investigação direta, nos registros akáshicos. Verificou o que os gnósticos sabiam, confirmou o que a igreja censurou e sistematizou métodos para que qualquer pessoa pudesse recuperar sua autonomia espiritual. Você está ouvindo isso, não por acidente. Sua alma te guiou até aqui, porque está pronta, porque o momento de recuperar o que foi roubado chegou. Agora me conta, dos 5 ensinamentos libertadores, qual mais te impactou? Reino divino interior, reencarnação, natureza divina compartilhada, métodos de desenvolvimento, segunda vinda etérica. Comenta aqui embaixo. Quero saber qual verdade censurada sua essência divina reconheceu primeiro. Qual fez seu coração acelerar? Qual fez você pensar: eu sempre soube disso, só não sabia como expressar? E se você está com raiva da igreja neste momento, eu te entendo, mas não fique preso na raiva. Use-a como combustível para a transformação, porque a melhor forma de honrar os gnósticos que foram perseguidos, os textos que foram queimados, as verdades que foram censuradas, é viver essas verdades
É tornar-se o que Jesus realmente ensinou, que você pode se tornar. É provar, pela sua própria transformação, que a censura falhou. 2000 anos de supressão. E aqui está você, ouvindo exatamente o que não queriam que você soubesse. A gnose está de volta. A pergunta é, você vai apenas saber sobre ela? Ou vai se tornar um gnóstico? A jornada de recuperação. E começa agora.